Olá todo mundo, aqui Paulo Palhano, hoje dia 9 de junho do ano de 2020. Quero já agradecer a você que tem me acompanhado, sempre aqui no Facebook, no vídeo ao vivo, ou você que me acompanha nas redes sociais. Peço a você mais uma vez a bondade, se você puder se inscrever no canal lá no YouTube, Paulo Palhano. Você vai lá, se inscreve. Parece-me que tem outro Paulo Palhano, uma pessoa me disse que tem um outro canal com o nome Paulo Palhano, mas aí com essa cara só tem eu, não é? Então se você puder ir lá e se inscrever no meu canal, e aí esse vídeo daqui a pouco vai estar lá, mas tem outros vídeos que eu faço ao longo da semana, não é? E aí são meus comentários, você pode ir lá assistir um vídeo, dar o seu like, dar o seu dislike, se você puder se juntar a gente, vai ser muito bom, ok? Bom, sobre o que eu vou falar nesse dia, né? Qual é o meu comentário de hoje? Ontem saiu uma nota estarrecedora da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A OMS disse ontem, através da sua porta-voz, uma cientista, supostamente cientista, que as pessoas que são assintomáticas, que foram infectadas pelo coronavírus e são assintomáticas, elas não contaminam as demais pessoas. Bom, isso aí era algo absolutamente óbvio. Não precisava ser cientista para fazer esse tipo de percepção. Porque é simples, olha. Por exemplo, se eu tive o Covid-19 e eu não manifestei os sintomas, como é que o Covid-19 contagia? Através dos fluidos, através do espirro, através da tosse, através do catarro. Então, se eu sou assintomático, significa que eu não vou contagiar as pessoas porque eu não vou cuspir nas pessoas. Se eu mantiver uma distância falando, e se eu sou uma pessoa normal que não falo cuspindo, significa que eu não vou contaminar as pessoas. Isso é absolutamente óbvio. Portanto, a OMS, que na semana passada disse que nunca, não é? Isso é uma fala da porta-voz da OMS, como eu falei aqui no outro vídeo, ela falou de maneira oficial, que nunca a OMS orientou o lockdown, que é o fechamento completo, não é? Eu fui até corrigido que o fechamento, o lockdown não é vertical, ele é horizontal, ou seja, fecha tudo. Alguém me corrigiu aqui, muito obrigado. Então, foi Augusto César que me corrigiu. Obrigado, Augusto. Então, isso é absolutamente óbvio. Não é? A ciência, mais uma vez, os órgãos da ciência, mais uma vez, nos enganaram. Ou seja, no estado do Ceará, o Ceará matou mais gente por Covid do que Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador juntos. Morreu mais gente no Ceará. E ontem chamaram o governador daqui para fazer uma entrevista no Roda Viva, não é? E enquanto ele estava fazendo a entrevista no Roda Viva, aqui as facções criminosas estavam soltando fogos num bairro aqui chamado Messejana, onde nós temos inclusive uma igreja lá, soltando fogos porque eles conseguiram dominar aquela região. Enfim, mas eu quero voltar para a questão da cientificidade. Nós não podemos ser escravos da ciência. Essa coisa do governante que chega e diz assim, nós vamos fazer tudo de forma técnica e científica, isso é bobagem, balela. Nós não podemos ser escravos do cientificismo, que é essa idolatria à ciência. Deixa eu contar para vocês algumas coisas. Quando os meus filhos eram pequenos, hoje já são grandes, o mais novo já tem 20 anos, já saíram todos de casa, eu levava numa pediatra, uma pessoa muito competente, muito bacana, mas quando eu chegava lá, ela, se dependesse dela, tirava-se tudo que tinha na minha casa. Tirava cachorro, cortina, tapete, a casa tinha que ser varrida com a vassoura não sei de quê, e passar não sei o que na casa e tal e tal. E eu falei para ela, digo, doutora, ninguém vive nesse mundo. Ela disse, não, porque eu fui para um congresso tal e disseram que agora é isso aqui, é isso aqui. Eu digo, olha, ninguém vive nesse mundo. Entendeu? A gente vive no mundo real. No mundo real tem cachorro, no mundo real tem cortina, no mundo real tem, enfim. E aí, meus filhos sobreviveram. Toda criança tem problema de respiração, faz parte do processo de maturação do corpo. Mas, se dependesse do que a pediatra dos meus filhos tinha assistido nos congressos, meus filhos tinham vivido numa bolha isolado, aquela bolha hermética que o Michael Jackson supostamente vivia dentro. Aí a ciência, toda vez que ela ia para um congresso que ela voltava, ela chegava com essa história de que, não, porque agora
Isso aqui não faz mais mal. Isso aqui agora é que faz mal. Isso aqui é que não faz. Aí de novo a ciência. Lembra do ovo? A história do ovo. O ovo foi vilão, mocinho. O ovo chegou a ser o Duende Verde. O ovo chegou a ser o Durango Kid. O ovo chegou a ser o Batman. O ovo chegou a ser o Coringa. O ovo chegou a ser tudo que presta e que não presta em 20 anos. Uma época podia comer ovo à vontade. Outra época não podia comer ovo. Uma época o ovo era maravilhoso. Outra época a ciência dizia que o ovo não prestava. Não é? O coronavírus, uma hora prestava. Aliás, coronavírus não, pera. Cloroquina, uma hora prestava, uma hora não presta mais. Uma hora presta, uma hora não presta. A verdade, amigo, é que nem a ciência sabe o que quer saber. Existe uma ciência popular. Existe uma ciência que eu acredito como sendo algo divino. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O conhecimento das coisas é repartido entre as pessoas por um dom divino. Tá certo? Uma mãe que muitas vezes não sabe, não tem conhecimento técnico, ela é capaz de salvar um filho, eu acredito, por uma graça de Deus, até que ela descobre como salvar aquele filho. Entende? Por exemplo, diziam, não é, que hoje as mães parece que não fazem mais isso, que quando a criança, por exemplo, tinha alguma inflamação no olho, que era bebê, pegava alguma inflamação, a mãe pingava o leite materno que a criança bebia no olho da criança e curava. Quem foi que ensinou isso para ela? Ninguém, amigo. Ninguém. Eu já falei para vocês aqui de coisas do passado que eu aprendi com a minha mãe. A pílula do Matos, não é? Ipecacuanha que você colocava na água, o alho, o chá do alho, essa coisa toda. Enfim, eu não sei se você sabe que a cloroquina, ela vem da quina, que é um princípio ativo de uma planta da Amazônia. E ela foi sintetizada em laboratório. A quina foi sintetizada em laboratório, não é? Ela foi hidrolisada, acho que a palavra é essa, então por isso que hidroxicloroquina. Então transformaram uma droga natural em um processo sintético. Então, por conta disso, é claro que existem agressões, efeitos colaterais, essa coisa toda. Mas enfim, tudo que eu quero falar no dia de hoje é que desconfie da ciência. Desconfie da ciência. Existem coisas que são técnicas, tá certo? Por exemplo, a construção de uma casa. Naturalmente você precisa, sim, dos números, das coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As construções mais sólidas da humanidade foram aquelas que foram construídas há centenas, milhares de anos atrás, quando o cálculo talvez nem existisse ainda o zero. Os egípcios descobriram pi. Pi é um 3,1415, uma dízima periódica, para fazer os cálculos dos ângulos das pirâmides. Lá no passado. Não é? As mulheres do passado, quando tinham bebê de forma natural, elas tomavam banhos com água de aroeira. A aroeira é uma planta que tem no interior, aqui muito comum no Nordeste, para fechar as carnes. Então, a gente precisa desconfiar da ciência. Essa loucura que virou, não, a OMS disso. Tem um vídeo rodando na internet de um argentino, que eu não sei se é verdadeiro, mas pelo menos está rodando aí já, que na sede da OMS, lá em Genebra, na Suíça, ninguém está usando máscara. Ninguém está fazendo o distanciamento. Todo mundo vivendo da forma mais comum e regular possível, lá em Genebra. Eu não sei se o vídeo é verdadeiro, mas enfim, se é ou se não é, como é um vídeo que já viralizou, ela tinha que vir à tona, a OMS, para dizer o vídeo não é verdadeiro ou o vídeo é verdadeiro, as pessoas aqui estão desobedecendo. Mas de tudo que eu estou falando para você, a grande questão é, desconfie da ciência. Eu não sei se acontece isso com você, mas quando eu vou ao médico, que é muito raro, e aí o médico passa qualquer medicação, eu leio a bula do remédio e eu discuto com o médico. Eu digo, doutor, isso aqui, ó, por que tu está passando isso aqui? Porque às vezes nem o médico sabe. Você já viu quando você está na sala do médico, aí chega aquele pessoal do laboratório? Aquele pessoal do laboratório, eles estão ali para vender.
E o médico ganha uma comissão, claro que se ele indicar a droga que foi o laboratório mandou fazer, ele ganha uma comissão. Aí o médico te passa uma droga que tu não sabe nem que diabo é que tem dentro daquela droga, e aí toma aquele negócio, joga para dentro do teu corpo, depois não sabe a razão de ter câncer, uma série de coisas, não é? Desconfie da ciência. Entre um remédio que você tem que tirar o plástico ou um remédio que você tem que descascar, prefira aquele que descasca. Tá certo? Prefiro o que descasca. Entre um remédio que tem que entrar no teu músculo via uma injeção e o que entra pela tua boca através da tua comida, prefere o da comida. A minha fala hoje é: desconfie da ciência. A ciência não é a senhora de tudo. E ela pode até ser, mas os cientistas não. Os cientistas hoje afirmam uma coisa, amanhã eles desafirmam na maior cara de pau do mundo. E não importa quem morreu, não importa quem perdeu seu ente querido. Ele diz: não, nós simplesmente erramos. E não tem nenhum tipo de punição para esse pessoal. Ok? Vamos aprender com a ciência da sociedade. A ciência dos nossos pais, que nos ensinavam, não é? Da saúde, a saúde financeira. A minha mãe sempre me ensinou, sabe o quê? Aí não adianta o Gustavo Cerbasi, que eu já li o livro do Gustavo Cerbasi, já li outros livros sobre isso. Minha mãe me ensinou isso. Meu filho, se você quiser prosperar financeiramente, você gaste menos do que você ganha. E guarde uma parte para um momento difícil. Pronto. Não precisou de ciência nenhuma. Não precisou fazer curso de coach, nem de nada, nem simples. Então, eu acredito que a sabedoria divina está espalhada nos entes da sociedade e não apenas numa casta de cientistas. Aprenda com as pessoas. Às vezes um morador de rua pode lhe ensinar alguma coisa que um cara que tem mestrado ou PhD não consegue te ensinar. Às vezes o mecânico do teu carro pode te ensinar coisas que às vezes o médico não sabe. Desconfie da ciência. Aprenda com o que está ao seu redor. Aprenda com a história. Não vamos jogar a história que os nossos pais nos ensinaram na lata do lixo. Vamos aprender. Tome remédio natural. Coma uma boa fruta. Durma bem. Tenha uma boa alimentação. E aí, você não fica na mão nem da OMS, nem do Ministério da Saúde, nem do governador, nem do prefeito. Você não fica na mão de ninguém. Porque você aprende não com eles, nem fica vinculado a eles. Você aprende, como diria Descartes, no grande livro da vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo para todo mundo.